Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todos muito bem, com muita paz e muita saúde, tá? Quero iniciar um vlog de produção hoje com vocês, com a peça já começada. E vou mostrar pra vocês um erro grotesco, enorme, que eu fiz nesse trabalho lindo, maravilhoso, que eu sempre tive maior vontade. Gente, eu falei aqui no canal esses dias que eu faço crochê há uns 30 anos, né? No mínimo. Assim, pra vender. Crochê eu aprendi com 9 anos de idade. Então, eu tenho 51, tem 40 anos que eu aprendi a fazer crochê. 42, né? Mas pra vender deve ter, assim, uns 30 por aí. E aí, gente, eu sempre fui doida pra fazer esse tapete aqui, ó, de sobrinhas. Inclusive, acabei de ver o vídeo da Isabel, onde ela mostrou o caminho de mesa Cleo que ela fez. E eu tô apaixonada, eu quero fazer um daqueles, daquele jeitinho que ela fez, vou fazer. E ela mostrou o dela, né? Só, gente, que diferente diferente da maioria que faz esses tapetes com as sobrinhas, o que eu fiz? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês tudo que eu tinha disso aqui, ó. Porque eu vou fazendo bolinha assim, gente, é uma bagunça. Bolinha eu faço pra desocupar espaço, porque eu não tenho, mas que é uma coisa assim, meio bagunçada, Mas enfim, eu mostrei num vídeo, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição desse, se alguém quiser ir lá ver. Eu fiz um vídeo onde eu mostrei uma produção com todas as bolinhas que eu tinha. Deixa eu pegar minha caixa aqui, minha sacola pra mostrar pra vocês uma coisa, pera aí. A gente começa a gravar o vídeo com um intuito e no decorrer vai vindo as coisas que tem que mostrar, né? Ó, esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês, tem até uns square aqui, ó, que eu ia fazer um trilho de mesa com motivos redondos, tô querendo finalizar ele. Mas nunca mais achei desse amarelo. Aí por isso que eu não finalizei. Voltando ao assunto das bolinhas, esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, vai mostrar essa produção aqui, ó. Gente, olha isso. Olha isso. Eu peguei, lá nesse vídeo que eu vou deixar aqui, vai mostrar pra vocês. Eu tinha uma sacolona cheia de bolinha. Aí eu selecionei as bem miudinhas e fui fazendo squarezinho, ó, quadradinho da vovó. Fui fazendo, tem florzinha rasteira também? Nem sei se tem. Acho que não tem florzinha rasteira não, ó. Mas fui usando, ó, as sobrinhas mais mínimas possível pra fazer quadradinhos da vovó. Por isso que eu tô falando com vocês que eu vou fazer um caminho de mesa igual o da Isabel, porque olha a quantidade de quadradinho da vovó que eu tenho. Tem algumas florzinhas rasteiras, ó. Isso aqui era um projeto que eu tinha, mas não finalizei, tá aqui, ó. Eu acho que era jogo de banheiro. E tem aqui esse monte de... Olha aqui, gente, ó. Quantidadezinhas mínimas. Tem uma outra sacola só com florzinha. Só com florzinhas. Isso aqui, ó, era um jogo de banheiro mesmo, ó. 3 peças, ó. Tem que finalizar. Então, gente, essas bolinhas não estavam junto, tá? Ó. Fui fazendo uma produção com aquelas bolinhas mínimas. Deixa eu pegar as florzinhas. Então, com as sobrinhas mínimas, eu fui fazendo isso aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. Isso aqui ia ser um jogo de cozinha. Que depois eu parei, ó. Mas tem um monte aqui, ó. Dá pra me fazer um jogo de cozinha. Vou ver se eu faço um jogo de cozinha Maria lá do canal da Isabel. Eu vendi bem rápido o que eu fiz. Ó. Então, com as sobrinhas mínimas, assim, ó, as bolinhas bem pequenininhas, eu fiz tudo isso aqui de square. O vídeo vai estar aí pra vocês, tá? Quem quiser assistir. Aí peguei umas sobrinhas um pouquinho maior. Deixa eu separar aqui.
as sobrinhas um pouquinho maior, eu fiz isso aqui, ó. Vamos despejar tudo. Ó. Com as sobrinhas maiores, eu fiz isso aqui, ó. Porque isso aqui é um projeto para fazer puxa-saco, vocês lembram? Pois é. Esse vídeo que tá aí na descrição é falando sobre isso. Ó, deixei o fio aqui para colocar as pérolas, mas ainda não coloquei, ó. Tá vendo? Fiz essa produção de florzinhas com as sobrinhas maiores. Eu fiz essa produção. E ainda sobrou bolinha. E são essas bolinhas maiores que sobraram. Aí eu deixei as maiores, que tinham assim acima até de 100 gramas. E comecei essa semana o meu tapetão, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso. Tem muita coisa aqui, gente, pra fazer. Dá pra fazer muita coisa. E eu vou fazer, né? Então agora eu vou tirar tudo de novo e vou mostrar pra vocês o tapete. Eu quis explicar isso aqui pra vocês verem que o meu tapete tá ficando diferente do da maioria, porque eu usei sobras maiores. As sobras menores foi isso aqui que eu fiz, tá? Então agora deixa eu pegar o tapete. Então, pessoal, eu mostrei pra vocês como eu faço uso da minha sobrinha, desde as mínimas até as maiores, né? Porque eu tiro tudo do cone pra economizar espaço, que eu já tenho muito pouco. E as sobrinhas maiores estão aqui, ó. Vocês vão ver? E tem sobrinhas que conseguiram dar até 2 ou 3 voltas no meu tapete. E aqui eu já tenho mais umas bolinhas que eu achei, que eu quero colocar nele. Olha só isso aqui, gente. Esse aqui é o azul pacífico, lindo. Pacífico não. Esqueço o nome desse azul, do barbante barroco. Quero colocar ali também, pra não ficar com bolinha nenhuma, porque eu já tô com um monte de cone ali, com sobrinhas mínimas, para poder fazer bolinha também, porque colocando em sacola pra mim, eu consigo economizar espaço, né? Melhor do que deixar nos cones, dentro de caixa. E aqui tá o meu tapete. Então, daquela produção que vocês viram ali de florzinha, de squarezinho, depois disso já fiz mais bolinhas, como essas que estão aqui. Eu fui pesar, gente, eu tinha uma sacola com 830 gramas de barbante, tudo em bolinhas. E aí eu peguei, comecei a crochetar. Vamos ver quanto que tá pesando aqui, ó. Tem um pedaço que eu deixei, porque eu não sabia ainda, não tinha certeza que eu ia fazer mais uma carreira. Porque primeiro eu quis pesar, ó. Caiu, gente, no peso depois de crochetado. Quando eu pesei, tinha 830 gramas. Não sei o que aconteceu, que caiu para 798. Mas é assim mesmo, né? Acontece. Aí, agora, eu vou medir ele, porque eu já vou fazer o bico. Mas antes de fazer o bico, como aqui eu finalizei com a carreira de azul marinho, lindo, olha, que eu tinha, eu quero finalizar ele com preto. E aí eu quero fazer mais uma carreira, vou ver se dá pra fazer mais uma carreira com essas sobrinhas, pra poder não pegar o preto logo depois desse azul marinho, ó, porque fica pouca diferença, ó, tá vendo? Eu quero fazer uma carreira de outra cor pra começar a carreira do bico. E o bico eu quero fazer de um tapete que eu acabei de assistir também o vídeo da Rai, ela mostrando, né, uma videoaula. Eu não cheguei a ver, gente, porque quando é videoaula, deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitando aqui. Eu não assisto videoaula. Mas como assim, Isabel? Igual, tem um canal de uma amiga que tá postando bastante videoaulas e eu quase não tenho ido nos vídeos dela porque são videoaula. Videoaula, gente, das minhas amigas, o que que eu faço? Eu ligo na televisão e deixo rolar, para poder ajudar com a visualização e com as horas da amiga, tá? Mas mesmo na televisão eu sempre deixo o meu like, não dá para comentar. Videoaula para eu parar e assistir só se eu tiver intenção de fazer aquele trabalho. Mas fora isso, eu vou lá na videoaula sempre da minha amiga, das minhas amigas,
que eu considero muito, e coloco na televisão e deixo rolar, tá? Então, muitas das vezes você pode não estar me vendo aí nas suas videoaulas, mas seu vídeo foi rodado, tá? Seu vídeo foi rodado, meu like foi deixado, minhas horas estão aí contando pra vocês, tá bom, minhas queridas? É só dando uma explicação, né, porque eu acho assim, a gente aqui no YouTube, principalmente as crocheteiras, a gente tem que se ajudar uma outra. Porque a situação no YouTube tá tão crítica pra gente conseguir alguma coisa, que se a gente não der as mãos e se ajudar, fica difícil, gente, pra gente poder sair do lugar, pra gente andar aqui nessa plataforma, tá? Então eu faço isso, só que muitas das vezes a amiga pode pensar, ah, Isabel não faz minhas videoaulas. Eu não faço, mas assisto o vídeo, deixo o like, minhas horas estão contando aí pra vocês, tá bom? Tem um monte, não vou aqui citar nome porque vai ficar sempre uma e outra sem falar e aí fica chato, né? Mas então, aí eu quero fazer o bico desse tapete aqui, o bico lá do tapete que eu coloquei a videoaula hoje da Rai. É o mesmo bico do tapete que ela tem lá. Como é que é o nome do tapete, gente? Ah, eu vou deixar passando aqui que agora eu não me lembro. Vou colocar aquele bico. É um bico que eu conheço como bico russo, né? Mas ela deve ter feito do jeitinho dela lá. É o bico do tapete que ela tem muito lá no canal dela. E ela fez um tapete redondo, colorido, com o mesmo bico, que é o bico que eu já estava pensando em fazer aqui e vou fazer. Agora deixa eu abrir ele para mostrar para vocês aqui como é que tá. Gente, já aproveitei abrindo ele, ó. Olha o tamanho que ficou uma sacola com 800 gramas de sobrinha que eu tinha. Olha o tamanho que ficou esse tapete já, gente, 86. Então, gente, é dinheiro certo. Porque é um monte de bolinha de sobras que você já pagou por eles. Você já fez a peça, já vendeu, já recebeu por eles, né? E aí, ó, depois de tudo, você ainda consegue isso aqui, ó. O crochê é maravilhoso, né, gente? Fala sério, olha isso. Olha que peça, que trabalho maravilhoso, nunca tinha feito. E vou mostrar pra vocês, pelo fato de eu nunca ter feito, o erro grotesco que eu cometi nesse trabalho. Vou desmanchar? Claro que não. Olha isso, Brasil. Olha o erro gritante, grotesco, gritante aos olhos de qualquer artesão. É, gente, olha bem, como tá as hélices do meu tapete. Toda pro lado esquerdo. Lado direito, quer dizer, sentido horário. E esse trabalho, gente, não pode ser com essas hélices no sentido horário, tem que ser no sentido contrário. Porque, senão, acontece isso aqui, ó. A emenda fica andando e sempre deixando essa marca feia aqui. Como é uma pronta entrega, é o que eu sempre falo. Pronta entrega pode. Porque se a cliente vê isso aqui e não gostar, ela não vai comprar. Mas se ela vê ou nem perceber, que muitas das vezes nem percebe o avesso e o direito do trabalho de crochê, ou ela não vai nem perceber e vai levar pela boniteza, né, do trabalho. Mas é um erro que eu não tinha me atentado, até porque nunca tinha feito esse trabalho. E quando eu me atentei, ele já estava mais ou menos aqui nessa terceira carreira, aqui nessa carreira aqui, ó, e eu ia desmanchar tudo isso. Mas não ia mesmo. Deixei assim e vamos ver, né? Eu tenho certeza que eu vou vender ele. Aí agora eu quero botar uma carreira com essas sobrinhas e depois vir com o bico no preto. Porque o início aqui, ó, tá no preto, aí eu achei que o bico vai ficar bom no preto. Então eu vou trabalhar e volto para mostrar a vocês como que ficou e finalizar o vídeo. E pesar novamente para ver quanto que ficou pesando e o tamanho que ficou o meu tapete. E falar por quanto que eu vou vender ele. Espera aí que eu já estou voltando. Voltei, gente. Voltei com o meu gigante. Ficou lindo, maravilhoso, perfeito. Lembrei o nome, né, do tapete lá da Rai. É o tapete... Ih, lembrei, já esqueci. Jesus amado. O nome tá aqui na ponta da língua e não sai. Mas eu acho que eu deixei passando aí pra vocês, né, o nome. Tapete elegante, acho que é o tapete elegante. E, gente, durante o tempo que eu tava fazendo esse tapete, saiu uma videoaula lá da Rai,
O tapete clarice. E quem me dera eu tivesse chegado aqui pra mim antes a videoaula da Rai. Ou melhor dizendo, quem dera o YouTube tivesse me notificado antes. Porque aí eu não teria cometido aquele erro grotesco que eu mostrei pra vocês aqui no início do vídeo. Mas é o mesmo modelo praticamente, né? Eu acho que só o início que eu comecei diferente do dela aqui, ó. Mas eu usei, gente, o bico lindo, maravilhoso. E ó, ficou perfeito. E pasmem, o meu tapete está bem maior do que o dela, com muito mais quantidade de carreira. Gente, e a adaptação que eu tive que fazer pro bico casar foi a mesminha da Rai, vocês acreditam? A mesminha. Eu vou deixar o link da videoaula da Rai na descrição desse vídeo aqui para quem quiser copiar, quem quiser fazer, tá? É o bico do tapete elegante que ela aplicou num tapete redondo em espiral. Se a videoaula tivesse chegado antes, gente, meu tapete teria ficado perfeito. Eu não vou dizer que tá perfeito por causa daquele erro, né? Mas ele tá lindo. E vamos pesar. Depois daquilo que eu falei pra vocês das cores, eu usei mais algumas bolinhas. E foram essas carreiras aqui que deu, ó. Foi mais 1, 2, 3, 4 carreiras que deu. Então ele tá bem maior do que tava. E aí fiz o bico igualzinho da Rai, gente. E tive que fazer os mesmos... Cara, eu tô boba, não acredito. Tive que fazer os mesmos duas adaptações que ela fez. Mesminha. Com um tapete muito maior. Vamos pesar quanto que eu gastei de sobrinha. O preto era uma sobra bem grande que eu tinha. Vou pegar ali pra mostrar pra vocês o cone. Porque apesar do tapete ter ficado bem grande, gente, gastou bem pouco para fazer esse bico. Eu achei. Foi bem econômico esse bico. Deixa eu pesar ele. Tá pesado, gente. Tá pesado. Ó. 1,255 kg de barbante. Só de sobrinha deve ter sido 1 quilo. Deixa eu pegar ali o cone para mostrar para vocês. Ó, esse cone aqui já tava mexido. Eu tinha aberto ele não sei para quê, mas eu usei bem pouco dele. Esse aqui é o barbante supremo, gente. Pensa como eu lutei para trabalhar, porque esse aqui veio muito mal torcido. O supremo tem disso, eu já falei para vocês, não escondo de ninguém. Eu trabalho com ele pela facilidade que eu tenho para comprar, o preço, né? E ele não desbota, não solta tinta, não mancha. Então eu luto com ele, mas eu trabalho. E pelo fato, já falei num vídeo aqui também, de meus pontos serem bem apertados, o fio mesmo sendo um fio um pouco mais fino, o que que acontece? Eu gasto só um pouco mais, mas os meus pontos ficam bonitos com fio fino. Mesmo o barbante vendo fininho. Então gastei, ó, bem pouquinho para fazer as carreiras, a última carreira toda fechada e o bico. Já tem bastante aqui. Era um cone de 600 metros, estava aberto, mas eu não sei se ele era aquele cone que eu abri só e não usei, ou se eu usei alguma coisa, não sei. Ah lá, ainda tem 313 gramas. Então, descontando aqui o cone, né, vai cair aí por uns 270 gramas, mais ou menos, de barbante que ainda tem. Eu devo ter usado mais ou menos 230 para fazer o bico. Agora eu vou abrir ele, só para mostrar a vocês, é claro, para falar o tamanho, mas eu vou deixar no final aquele takezinho que eu gosto de fazer lá no chão, mostrando ele abertinho. Vocês vão ver o erro grotesco. Não esquentem, não falei, não quis desmanchar, é uma pronta entrega. Se a pessoa ver com aquele defeito e não quiser, é o direito dela, mas se ver e não ligar, é o direito dela também. E é assim. Então vamos lá, deixa eu abrir ele aqui e pra gente medir ele, só pra medir aqui, eu acho que dá. Então, meninas e meninos, né? Se eu for pegar, ó, de picô a picô, ele ficou, o picô maior, tá? Porque ele tem um picô central aqui maior, o bico. Ele fica com 1,17. Mas se eu tirar os dois picô, ele cai pra 1,15. Gente, é muito grande, pensa um de 1,5 m. Misericórdia, olha isso, Brasil. Agora eu peguei essa mania de Brasil. Olha como ficou lindo. Mas vocês vão ver melhor lá no chão, tá? Agora eu quero dar uma dica, gente, se é que eu posso.
Primeiro quero agradecer as meninas que têm chegado aqui no canal. Essa semana o vídeo de quarta-feira me surpreendeu, tá me surpreendendo. Eu não achei que o vídeo fosse ter um engajamento tão bom, nem sei por que esse vídeo tá com um engajamento tão bom. Porque o doutor algoritmo do YouTube, ele tem hora que faz essas coisas, né? Eu não sei por que, gente. Eu, diante de Deus, eu não botava fé no vídeo de quarta-feira. Mas ele tá tendo um bom engajamento em relação aos meus vídeos aqui do canal. Ele tá tendo um ótimo, excelente engajamento. E eu agradeço a vocês. E só nesse vídeo, gente, já entraram... Só por este vídeo, eu consegui já mais de 50 inscritos. Só nesse vídeo. E quero agradecer muito, muito a cada um de vocês. Teve uma querida que entrou, que se inscreveu. Não, que já era inscrita. Que viu meu vídeo... Quando eu mostrei, gente, as bananeiras lá nos fundos do quintal, eu agora não vou lembrar o nome dela, gente, eu sou terrível com o nome, amiga, me desculpa, tá? E no vídeo de quarta-feira ela falou, perguntou sobre as bananas, se já tinha madurado, se já, né? E eu falei que ia mostrar hoje, mas minha amiga, não vai dar, senão o vídeo vai ficar grande demais, eu falo, né? Aí eu prometo que no vídeo de segunda-feira eu vou mostrar pra vocês as bananas, os mamão, tá a coisa mais linda, gente. A minha bananeira aqui da frente, gente, que eu falei também que é banana maçã. Eu acho que banana maçã é a banana mais cara do mercado, né? Eu acho que é. Acho que é a qualidade de banana mais cara. Se tem outra eu não sei, não conheço. Ela já soltou uma mudinha, vou mostrar tudinho pra vocês, tá? No vídeo de segunda. O de hoje não vai ficar grande demais, eu... não quero que fique maior do que já vai ficar. E aí, a dica que eu queria dar... Então, minha amiga, não perde o vídeo de segunda-feira, tá? Eu vou trazer. Eu juro que eu vou te mostrar como é que tá. E vocês vão ter uma surpresa, hein, com meus pé de aipim. Vocês vão ver. Perde o vídeo de segunda, não. Aí, deixa eu falar. Tá vendo por que os vídeos saem grandes? Quero agradecer cada um de vocês que estão chegando. Gente, umas meninas maravilhosas, deixando uns comentários lindos. Se você não assistiu o vídeo de quarta-feira, corre lá, gente. Dá uma olhada nos comentários. Você que tem canal, que tá começando. Eu não digo que tô começando, né? Mas sou aqui um canal pequenininho. Vai lá olhar como é, gente. É muito gratificante a gente receber certos comentários. Nossa, mãe, tô muito feliz e agradeço cada um de vocês que tem chegado aqui, tá? Mas vamos à dica. A dica é o seguinte, eu uso barbante, agora eu tô usando o Euro-Roma, que é uma espessura maravilhosa, tenho usado bastante o Euro-Roma. Também uso o Apollo e o Supremo, que são fios que vêm, às vezes, uns cones muito extremamente finos. E um tapete desse, gente, ele precisa ter peso para ter para ficar arrumadinho no chão, né? Porque se você faz um tapete desse tamanho com fio 6, ele fica muito leve, gente, o tapete não para no chão, não fica legal. Toda hora fica repuxando, toda hora fica dobrando, toda hora fica embolando. E uma dica que eu quero deixar, que eu vi aqui no meu tapete, eu fiquei com muito medo de usar a sobrinha toda a vida, e o tapete ficar muito grande e acontecer isso que eu tô falando, mas no meu caso não aconteceu. Por quê? Por causa da tensão dos meus pontos, gente. Os meus pontos são muito pequenos e muito apertadinhos. Vou aproximar o máximo que eu puder para vocês verem, ó. Tá vendo? Praticamente não dá pra ver os furinhos, ó, que fica entre um outro. Esse fio azul aqui tá extremamente fino. Esse azul é o azul petróleo. Ó, tudo fio da Suprema ou do Apollo. E quase não dá pra ver os furinhos que ficam, ó, só aproximando muito. Quer ver um fio mais grossinho? Deixa eu ver aqui um fio mais grossinho. Esse marrom aqui, ó, esse marrom aqui é sobra do barbante Apollo, ó, do barbante Euro-Roma. Olha só como nem furinho aparece, ó, só se eu mexer assim, não parece, ó, tá vendo? Ó, esse rosa também, esse rosa aqui é fio 8. Ó, o fio 8 então, ó, que os pontos ficam mais apertados. Outro aqui que é Euro-Roma, não vou saber falar se tem mais algum Euro-Roma.
Eu acho que a maioria aqui é a Poli Supremo. E olha, gente, se eu pegar de longe, aí mesmo que vocês nem vê, ó. Espacinho entre um ponto e outro, ó. Só se aproximar bem, ó. Tá vendo? Então, meus pontos são pequenos, extremamente apertados. E isso aqui foi muito bom para esse tapete, para esse tamanho. Porque o tapete ficou pesado, ficou com caimento ótimo. E tá aquele tapete assim que não você vê que não tá um tapete que vai ficar leve, embolando, dobrando, repuxando lá no chão. Então, se o seu ponto é largo, é grande, é mais folgado, na hora que se você for fazer um tapete desses grandes, mesmo usando o fio 6, muda de agulha, usa uma agulha menor para os pontos ficarem mais apertados, que aí fica melhor. Eu acho, tá, gente? Uma opinião, uma dica, tá? Pelo amor de Deus, não tô ensinando nada a ninguém não, porque aqui crochê é aquele negócio. Cada ponto, cada um tem seu ponto, cada ponto tem sua beleza, tá? É só uma dica se você quiser usar para seu tapete ficar assim, mais encorpado e aí não ficar bagunçando muito toda hora no chão. E você quiser fazer com fio 6, porque geralmente um tapete grande a gente costuma usar fio 8 para poder acontecer isso. Mas com o fio 6, você apertando bem seus pontos, se caso ele for folgado, largo, já vai dar certo, tá bom, meus amores? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Ótimo final de semana para todos vocês. Cada um de vocês que estão chegando, que vão chegar, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado. Que Deus recompense e retribua a vocês o bem que vocês fazem vindo aqui no meu canal, se inscrevendo, comentando, compartilhando, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus e que Jesus continue nos abençoando. Beijos, tchau.